Então, Shabbat Shalom. Hoje a gente vai estudar a porção de Vaetchanan, que é a segunda paraxá do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio. E essa é uma paraxá muito didática, porque ela fala de coisas básicas da vida espiritual, nem vou dizer vida judaica, e também esclarece algo muito importante que muitos irmãos, na verdade, têm dúvidas. Qual que é a relação entre a Torá, o cumprimento de mandamento e a graça divina? Afinal, se a graça foi manifestada na pessoa de Yeshua, por que guardar, então, o mandamento, né? E vice-versa? Então, essa paraxá, ela vai nos esclarecer muito sobre isso. O livro de ética judaica, que é o Pirkei Avot, a ética dos pais, no capítulo 1, parágrafo 2, ele vai dizer o seguinte: se você tem o seu Sidur, ele vai estar no final do Sidur, Pirkei Avot, no Sidur Sefaradi, página 542. Capítulo 1, Pirkei Avot, parágrafo 2, vai dizer assim: Shimon, o justo, foi dos últimos participantes da grande assembleia. Ele costumava dizer: o mundo se mantém sobre três coisas: a Torá, o serviço divino e a beneficência. Em hebraico vai dizer que sobre a Torá, sobre Avodat Hashem e sobre Gemilut Hassadim. E traduzindo, o que significa isso? Que a vida espiritual, que a vida judaica do homem ou da mulher, ela se baseia em três pilares. Primeiro, o estudo, até porque não podemos fazer nada se a gente não sabe o que fazer ou como se fazer. Depois disso, a oração e os atos de bondade, ou seja, a justiça, a vida de prática, de ação, de santidade. Sobre essas três coisas se baseia a vida espiritual. E eu gosto de um provérbio que um sábio ensina, que ele diz o seguinte: um certo discípulo chegou para o seu mestre e perguntou: mestre, o que é mais importante, o estudo da Torá ou a oração? E aí o mestre vai responder para ele: vou te devolver uma pergunta. Qual é a asa mais importante do pássaro? A esquerda ou a direita? E é claro que o discípulo vai responder: as duas. Porque sem estudo e oração, ou sem as duas asas, o pássaro não voa. E por isso que o estudo e a oração fazem parte desses três pilares. E eles devem caminhar juntos. A oração é algo espiritual e o estudo da palavra de Deus é espiritual. E o terceiro pilar, essa espiritualidade, ela não pode parar em você. Ela deve se tornar em ações, em atos. E esse é o terceiro pilar que ele vai dizer: ações de bondade. Então, nós edificamos, vamos dizer assim, a nossa espiritualidade para gerar ações, frutos. E se não forem essas ações, na verdade, a nossa espiritualidade é vazia. E por isso que Yaakov, Tiago, ele vai dizer: a religião verdadeira é essa, que é alimentar os órfãos e as viúvas. O que ele quis dizer com isso? Que a oração não faz parte da religião, que o estudo não faz parte? Não. Mas ele estava dizendo para aqueles que tinham essas coisas como uma prioridade máxima e a única. E ele está repreendendo esses homens e dizendo: se apenas é isso que você faz, a sua vida espiritual é vazia. E por isso que o Pirkei Avot vai falar o estudo, a oração e as ações de bondade. Tudo deve ser transmitido em ações. E faz parte da vida espiritual a oração e o estudo. Só que, para algumas pessoas, talvez as ações sejam óbvias. Agora, o estudo e a oração não tanto. Por que eu digo isso? Porque a gente ouve, principalmente nos meios protestantes, infelizmente, algumas pessoas, por exemplo, falarem, até de nós que estamos aqui estudando Torá: eu já conheço essas coisas, eu já pratico essas coisas sem precisar estudar como vocês. E falam isso, às vezes, como uma forma de desprezar o conhecimento, como uma forma de desprezar o estudo.
Mas tudo passa também pelo estudo. Não tem como eu praticar a minha fé ou ser edificado na minha fé se eu não ouço a palavra. As minhas ações também seriam vazias. Por quê? O Eterno diz que tudo que nós fazemos, se não for por fé, desagrada a Deus. Então, para que eu faça algo por fé, essa fé precisa ser gerada em mim. E como que a fé é gerada? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, a vida espiritual ela precisa passar por esses 3 pilares. O estudo, a oração e as ações. E essa Parashá Vaetchanan, ela vai justamente tratar desses 3 pilares. E por último, do assunto principal desse estudo que eu quero falar, que é a súplica de Moisés. E para falar do estudo da Torá, a gente tem que se fazer uma pergunta. Por que de todas as pessoas que existiam no mundo, Deus vai escolher justamente Abraão como homem para a partir dele formar uma nação? Por que Abraão, se a palavra nos diz que existiam outros justos? O livro mais antigo da Bíblia, isso eu digo o tempo que foi escrito, não é Gênesis, é o livro de Jó. E Jó, ele não era israelita. Jó não era hebreu. E Jó é dado como um exemplo de um homem justo, extremamente justo, e não era israelita. Então, a pergunta que devemos fazer é por que Deus não levanta Jó e de Jó ele forma a nação de Israel? Por que ele escolhe Abraão para ser o pai, o patriarca de Israel? Na semana passada, nós celebramos o 9 de Av. O 9 de Av é a data do calendário judaico que aconteceram as maiores tragédias para Israel. Os 2 templos foram destruídos. Foi o tempo da Inquisição, da Espanha, de judeus foram expulsos. Muitas coisas, muitas tragédias aconteceram em 9 de Av. E foi em 9 de Av que Israel vai ser exilado na Babilônia. Eles voltam para a Babilônia. Por que eu digo que eles voltam para a Babilônia quando Nabucodonosor invade Jerusalém? Porque Israel veio da Babilônia. Quando Deus chama Abraão, a palavra vai dizer que Abraão ele estava numa cidade chamada Ur, dos caldeus. Os caldeus é justamente o povo que depois que estão ali governados por Nabucodonosor vão invadir Jerusalém e vão levar o povo cativo para a Babilônia. Por isso que eu digo que o cativeiro babilônico foi o momento que Israel voltou para a Babilônia. O lugar que Deus tira o patriarca Abraão é o lugar para onde eles vão agora voltar. Isso traz uma advertência espiritual muito séria. Porque Yeshua fala que quando o espírito ele é repreendido da vida de alguma pessoa e aquela pessoa volta para as antigas práticas, 7 espíritos piores voltam para atormentar aquela pessoa. Sabe o que significa isso? Que quando alguém se desvia dos caminhos do Eterno, a tendência é voltar a fazer o que fazia antes. Todas as pessoas têm uma inclinação natural a voltar para as velhas práticas. Por quê? Porque o espírito que perdeu espaço, quando Yeshua entra na nossa vida, ele não se contenta em ter perdido espaço. E ele quer que você volte. Ele quer que você volte para o projeto que ele tinha. E por isso, Israel ele vai voltar justamente para a terra de onde eles saíram. Só que a pergunta permanece. Por que Abraão? Por que não Jó? O livro de Apocalipse ele vai dizer que Babilônia foi a mãe de todas as prostituições. Toda feitiçaria, toda bruxaria, toda magia começou na Babilônia. Quando a gente volta lá para Gênesis capítulo 11, diz que todas as pessoas da terra estavam na Mesopotâmia, o lugar onde é a Babilônia. E ali eles vão levantar uma torre muito alta, de forma que chegasse aos céus.
Só que quando nós lemos Gênesis, Gênesis não dá explicação de tudo que estava acontecendo nos bastidores. Porém, existe um texto babilônico chamado Enuma Elish, que ele vai dizer o que estava acontecendo espiritualmente ali. Esse texto babilônico, ele vai dizer que o povo de Babel construiu uma torre para ser morada dos deuses. Esse poema ele vai falar que aqueles deuses falam, inspiram os homens para fazer tijolos. Gênesis vai dizer isso. E eles falam que essa torre serviria de casa para os deuses, em certas épocas do ano. Em alguns festivais, esses deuses iriam descer, iriam se hospedar dentro da torre. Ora, o que são esses deuses do mundo, se não demônios? Shedim. Essa é a razão verdadeira e espiritual por que eles construíram aquela torre. Para ser um covil de demônios. E é claro, quando esses demônios descem sobre a torre, eles vão ensinar coisas que os seres humanos nunca tinham feito antes. Ali, esses demônios vão ensinar o homem a fazer ídolos, estátuas. Por quê? Quando nós fazemos uma estátua e o ídolo, nós abrimos um portal espiritual para aquele espírito passar por aquela estátua. E ali também esses demônios vão ensinar o homem a fazer feitiçaria. Ali, esses demônios vão ensinar o homem a fazer símbolos para rituais. Tudo que hoje é feito dentro dos altos círculos de magia, eles foram ensinados. Existe uma tradição demoníaca que foi passada adiante, de geração em geração. E tudo isso nasce na Babilônia. Quando então você entende isso, você entende por quê que Deus vai chamar da Babilônia o nosso patriarca Abraão. Josué 24:2 vai dizer que Abraão e a sua família eram idólatras. Eles eram pessoas que adoravam os astros. Essa era a idolatria da terra onde Abraão saiu. Para eles, o sol era uma divindade, a maior, a lua era uma divindade, as estrelas eram divindades. Até que um dia o Eterno chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Por quê? Porque Abraão estava sendo tirado da raiz de todas as feitiçarias, da mãe de toda a idolatria. E por isso que o Rabino Maimônides, que foi um rabino da Idade Média, ele vai explicar e vai dizer que toda a Torá foi dada com o objetivo de extirpar a idolatria. Todos os mandamentos da Torá foram dados como uma resposta, um antídoto para aquilo que a humanidade fazia. Por exemplo, nesse poema que fala que havia festivais que os deuses desciam, Deus também vai estabelecer festas. Da mesma forma que aqueles povos aprenderam a fazer sacrifício para esses deuses, a dedicar a vida para demônios, Deus fala: não, a vida e o sangue pertencem a mim. Da mesma forma que vocês faziam sacrifícios debaixo de árvores, em altares e montanhas, em cachoeiras, em encruzilhadas, vocês farão em um lugar sagrado que eu vou estabelecer. E por isso, Deus vai construir o Mishkan, o tabernáculo. O tabernáculo é o antídoto de Deus para a idolatria. Vocês faziam sacrifício para agradar esses deuses. Eu não vou tirar algo que faz parte de vocês, não. Mas eu vou mostrar e ensinar para vocês que a vida me pertence. Vocês farão sacrifício, mas serão por pessoas santas e um lugar santo para um Deus que é santo. A Torá vai estabelecer templos sagrados. Da mesma forma que Babel tinha os festivais para os deuses, Deus vai dizer: vocês farão festas para mim. O sábado vocês guardarão para lembrar-se que eu sou o Criador. Não a lua, não as estrelas, não o sol. Eu sou o Criador de todas as coisas. Por isso Maimônides vai dizer que todos os mandamentos foram dados com o objetivo de erradicar a idolatria. Esse é o motivo e o alvo da Torá.
Por isso que na Torá Deus fala, não coma porco, não coma camarão, porque era um hábito dos povos comer tudo. Tudo que tinha vida, tudo que andava, eles comiam. Morcego, rato, e aliás é feito até hoje, por muitas civilizações e muitos povos. Só que Deus não tinha o objetivo que o ser humano comesse animal. Deus criou o homem para comer vegetais, frutos. Quando o homem peca, o Eterno muda isso e fala, você vai comer sim da vida animal, mas os animais que eu te ordenar. E é interessante que o Maimônides vai explicar a razão desse mandamento. Para que a gente separa a alimentação? Para que a gente aprenda a conter o impulso por comer. Lembra que eu falei que toda a Torá ela tem o objetivo de erradicar a idolatria? A alimentação pode se tornar um ídolo. Nós podemos acordar pensando na comida e dormir pensando na comida. Quando o Eterno fala, não, vocês vão separar, não pode comer isso, 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 é para que o homem exercitasse o seu discernimento espiritual e entendesse. A alimentação não é algo banal. É algo que eu devo fazer para santificar o nome do Eterno. Para preservar o corpo que ele me deu. Essa é a razão da Torá. E por isso que nós estudamos a Torá. A Torá, ela precisa ser examinada, porque ela restaura no ser humano princípios que o Criador deu para ele. A Torá, e quando eu digo a Torá, inclua toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ela é o manual do fabricante, que nós devemos reexaminar para aprender a viver uma vida melhor. Para isso que foi dada a Torá. E os mandamentos de Deus, então, vão ser dados para os descendentes de Abraão. Abraão se torna um homem chamado da idolatria para vencer a idolatria. Por isso que o 9 de Av é uma grande tragédia. Além do templo ser destruído, o povo voltou para a terra da sua idolatria. E a Paraxá de hoje, Vaetchanan, no seu capítulo 4, verso 2, ela vai dizer algo extremamente importante. Que é um mandamento da lei de Deus, da Torá, que muitas pessoas passam por cima, ignoram. Mas o Eterno, ele dá uma ordem. Nenhuma das palavras da Torá devem ser tiradas ou acrescentadas. O único lugar onde isso aparece de novo é em Apocalipse. Deus vai dizer para o apóstolo Yohanan, João, nenhuma das palavras dessa profecia deve ser removida, nem acrescentada. E quem fizer isso, ele não terá parte na cidade santa. Só que esta mesma regra se aplica a toda a palavra do Eterno. Nós não devemos tirar dela nada, nem colocar nela nada. Por isso que eu faço uma pergunta para os líderes que dizem que Yeshua cumpriu a Torá, mas disse que o Shabat não pode mais fazer, que agora é domingo. Eu pergunto para esses líderes o que eles acham quando ensinam que Jesus disse que não pode mais fazer separação de alimentos, você pode comer porco, comer o que quiser. Se ele é o filho e ele é obediente ao pai e ele ensina aquilo que o pai diz para ele ensinar, como ele vai fazer algo que a Torá proíbe ele de fazer? A Torá diz não acrescentar e não tirar. E Yeshua ia vir e ia falar, ó, tira o Shabat, não precisa mais guardar. Será que ele faria isso? Não, mas isso é o que o sistema religioso cristão ensinou. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do ensino e da doutrina que nós herdamos. Até porque todos nós aqui viemos de igreja evangélica. E a igreja evangélica veio da igreja católica. E a igreja católica nasceu quando os discípulos e apóstolos morreram. Então, o que é voltar a estudar a Torá, cumprir os mandamentos de Deus? É voltar para a nossa fé original. Voltar para a Torá que Deus deu para Abraão, sua família e para todas as nações. É isso que se trata. E a Torá, ela não pode ser
retalhada. Eu não posso pegar uma parte dela e dizer que é de Deus e outra parte não é mais. Não tem como fazer um retalho da Torá. E nessa paraxá nós vamos ver esse mandamento, Deuteronômio 4, verso 2. Em Deuteronômio 5, verso 6 a 21, nós vamos ver a repetição dos 10 mandamentos. Eu vou pedir para alguém ler, bem alto, em bom som. Deuteronômio 5, verso 6 ao 21. 6 ao 21. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira, a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido. Pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Não matarás, e não adulterarás, e não furtarás, e não gerarás falso testemunho contra o teu próximo. E não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o campo, nem o servo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Baruch Hashem. Então, essa porção de Vaetranam, ela vai falar dos 10 mandamentos novamente. Moisés vai repetir esses mandamentos. E o quarto desses mandamentos é o Shabat. Ou seja, esses mandamentos que são básicos, que nós também ouvimos pessoas falarem no mundo evangélico, não, os 10 mandamentos tem que cumprir. Só que o quarto dos mandamentos é o Shabat. Então, eu pergunto para você, será que realmente esse Shabat foi abolido? Será que foi substituído pelo domingo? Pode fazer a pergunta. E é uma coisa tão maldosa assim, que fazem, que tem alguns escritos que tiraram a palavra sábado e introduziram a palavra domingo dentro dos 10 mandamentos. A Bíblia Católica, até em algumas Bíblias, outras traduções, fizeram isso. Isso acaba de ferir o que eu acabei de dizer. Não tirar nem acrescentar nada. Eles fizeram exatamente isso. Entendeu? Os 10 mandamentos, eles são os 10 primeiros que Deus vai revelar da Torá. Pode perguntar. Ótima pergunta. Por quê? Isso a gente está vivendo dentro de um contexto no Brasil. O Brasil ele foi fundado por católicos. Então foi instituído que o dia de descanso é o domingo. O sábado é como se fosse um dia útil, comum. Só que quando nós entramos na fé com o Eterno, várias coisas que nós fazemos realmente entram de frente com o mundo. Várias coisas. Então, o Shabat, ele é algo que precisa ser guardado, que está
por Deus santificado. O homem mudou, a instituição mudou, até a lei pode mudar, mas a lei do eterno, ela é eterna. É um estatuto perpétuo, isso não muda. O Shabat continua sendo um dia santificado, desde Gênesis capítulo 2, mas eu vou responder a sua pergunta. Mas e quem precisa trabalhar? Aí se aplica um princípio de exceção. Se o seu trabalho você depende para sobreviver, a sua sobrevivência está acima do Shabat. Porém, uma pessoa que começa a guardar e começa a ter esse entendimento, o que ela deve pedir a Deus? Prepara para mim um trabalho que eu não preciso trabalhar sábado. Por que eu digo que isso é possível? Porque quando as pessoas guardam o domingo, elas oram assim. Senhor, prepara um trabalho para eu não ter que trabalhar domingo para eu ter que ir para a igreja. Por que não fazer isso indo para o dia que Deus escolheu? Entendeu? Porque o Shabat não é algo que nós dizemos que é santo. Deus disse que é santo desde que o primeiro Shabat aconteceu. Quando Deus faz toda a criação, em Gênesis 2, ele vai dizer que tendo Deus criado todas as coisas, os céus e a terra, o seu exército, descansou no sétimo dia e o tornou santo. Ou seja, o Shabat ele é santo pela sua própria natureza. Também é importante dizer que não é que é errado você adorar no domingo. Exato. Você pode cultuar no domingo. Errado é quando você transgride a Torá, que instituiu um dia para poder você se separar. Você pode adorar no domingo, mas também desde que você guarda no sábado. Então eu aprendi, a decisão que eu aprendi dentro da palavra, que o sábado foi na lei, não é mais agora, foi abolido. Não podemos guardar no sábado, e sim o domingo. Domingo é santificado domingo, separado domingo para o Senhor. Né? Mas, a gente vai ver lá no Novo Testamento, Jesus falando sobre o Yeshua vai dizer, eu sou o Senhor do sábado. O sábado é para o homem. Aí ele vai acrescentar, não o homem para o sábado. a Bíblia, dos dois livros, só o Novo Testamento. Exato. Então é isso que eu vou explicar. O que Yeshua ele faz nos evangelhos? Ele vai corrigir a perspectiva errada que os fariseus estavam tendo do Shabat. De quê? De colocar o Shabat acima de tudo. Por isso que Yeshua vai falar, quem de vocês, quando uma ovelha cai num buraco no Shabat, vocês não vão resgatar? Porque é o seu bem, é o seu patrimônio. Você deixa de fazer isso? Salvar uma vida no Shabat? Então o que Yeshua está dizendo? Que o Shabat ele vale, ele só não está acima da vida. Como que hoje em dia em Israel funciona? Israel mesmo que existe hoje em dia. No Shabat nada funciona. A não ser o quê? Aquilo que é necessário para a vida. Delegacia, bombeiro, hospital. E esse é o princípio que Deus estabeleceu. Então, se Gênesis, para começar a fundação histórica, a partir de Gênesis, quer dizer, então é um princípio que está lá na frente, não está lá atrás. Exato. Lá atrás, quer dizer, no Novo Testamento, vai ser tem que cumprir aquilo que foi no início. As pessoas estão falando etapas. Então, isso é importante entender. Esse livro que eu citei aqui no começo, Caminho de Deus, ele vai explicar o porquê do Shabat. Por que a gente tem que fazer o Shabat? Porque Deus criou o homem de carne e osso. E criou o homem para viver nesse mundo. Deus deu inteligência para o ser humano para que ele trabalhasse. Para que ele cumprisse o seu sustento, fizesse o seu sustento. Só que Deus também colocou dispositivos para que o homem não se esquecesse que ele não é só matéria. Ele também é espírito. E por isso Deus vai instituir um dia na semana, que é o sétimo, para o homem guardar e santificar. Nesse dia nós lembramos, nós não somos só carne, somos espírito. Por isso que eu devo guardar esse dia e me separar para o Criador. Eu posso guardar domingo, segunda, terça, quarta? Pode. Mas aquele que Deus guardou foi sábado. Entende? É um dispositivo que Deus coloca na criação para dizer para o homem, 6 dias trabalhe, 6 dias faça o que você deve fazer. No sábado, lembre-se que você tem um Criador. Esses dias eu vi um comentário no Instagram que minha pressão até caiu.
cidadão falou, não, eu guardo domingo porque domingo é o meu 7º dia, porque eu trabalho, minha semana começa na segunda-feira. Aí eu perguntei para ele, deixa eu te fazer uma pergunta sincera, você só não cumpre um mandamento, eu nem debati, né, só queria entender realmente a lógica do ser, né? Ele falou, não, é porque meu 7º dia é o domingo. Entende? Então, o Eterno ele santifica o 7º dia, tá? E o calendário que a gente herdou, que era o romano, ele tem uma falha, porque se quiseram esconder o Shabat, não fizeram um bom trabalho. Eu vou te provar por quê. O que vem depois de sexto? 7º. Então, sexta-feira é o dia que vem antes do sábado. Se chama sexta, o outro dia tem que ser que dia? A 7ª. Então, se quiseram esconder que é o primeiro dia domingo, não fizeram um bom trabalho. Eu sempre falo isso. O dia que vem depois de domingo, como é que se chama? Então, o dia anterior tem que ser o primeiro. Se ele é o primeiro, o anterior dele é o 7º. Ou seja, não tem para onde fugir. Tá? Sábado é o 7º dia. Não existe outro, nunca houve. Aliás, a própria palavra sábado, que veio para o português, ela vem do grego Shabbaton, que veio do hebraico Shabat. Ou seja, o nosso calendário, isso ele não escondeu. Sábado está lá, é o 7º dia. Outro comentário que é importante. Vocês dizem assim, né? Isso é a teologia normativa. Não, o cristão guarda domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, porque os discípulos se reuniam no domingo e mais algumas outras atividades no domingo. Primeiro que Yeshua ressuscitar no domingo já é um ponto, uma falha. Mas sem entrar nesse mérito. Ainda que ele houvesse ressuscitado no domingo, ainda que os discípulos tivessem reunido no domingo, ainda que ele tivesse, sei lá, ceado no domingo, o fato deles estarem no domingo vivendo, existindo, servindo ao Eterno, não significa que tudo o que o Eterno disse antes foi abolido, foi trocado. Não existe nenhuma profecia na Torá ou no Taná inteiro de que após a vinda do Mashiach, o dia santíssimo será substituído pelo domingo. Não existe. Então, isso é um argumento extremamente falacioso. Sim. Então, a Paraxá ela vai repetir os 10 mandamentos e o quarto deles é o Shabat, né? Que é a lembrança do Criador. Uma coisa interessante que a gente aprende dos 10 mandamentos é que os 10 mandamentos eles funcionam como um sumário. O que é um sumário? Se você pegar qualquer livro, na frente, no começo do livro, vai ter um sumário, também chamado às vezes de índice, tá? Que é isso daqui. É o quê? Na página tal, começa o capítulo tal, o assunto é tal. Os 10 mandamentos funcionam como um sumário. Por quê? Todos os mandamentos da Torá, que existe uma listagem, uma contagem que fala que tem 613, todos esses 613, vamos dizer, o resumo deles, o sumário deles está nos 10 mandamentos. Por quê? Todos os mandamentos da Torá, esses 613, eles se encaixam em 3 categorias. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com a criação. E eu posso ir além, não só o relacionamento, mas o amor. Por quê? Em todo o tempo os apóstolos vão dizer que quem cumpre a Torá, ama. Quem ama, cumpre a Torá. A Torá, a essência dela é o amor. Mas o que é esse amor? Amor a Deus, amor ao próximo, amor à criação. Só que amor não é sentimento. Amor é uma atitude. E essa atitude ela é traduzida em ações. E o que são as ações? Os mandamentos. Quando Deus, por exemplo, fala, não use o Senhor do teu Deus em vão, é uma forma prática que Deus deu para o homem de amar a Deus, não usando o seu nome em vão. De outra forma, o ser humano diria, eu amo a Deus, eu tenho Deus no meu coração. E como isso se traduz na prática? Entende? Por isso que a Torá, a essência dela é o amor. Mas a Torá sozinha e o amor não seria suficiente. Por isso que Deus deu mandamentos. Tá? Deus poderia simplesmente falar, olha, a Torá é essa, Moisés. Dá para o povo. Ame a Deus, ame o próximo, ame a criação. Encerrou. Cada um ia criar a sua forma de amar. Para mim, amar é bater. Para mim, amar é odiar. Para mim, amar a Deus é jurar no nome dele. Então Deus fala, não. Amar é isso. Não guardarás ódio do teu irmão no teu coração. Não amaldiçoarás o surdo.
não andarás como mexeriqueiro no meio do teu povo, não farás imagens de escultura, guardará o sétimo dia, o santificará, lembrará do teu Deus, alimentarás os órfãos, as viúvas, os pobres. Isso é amor. Por isso que a Torá, ela tem os mandamentos. O mandamento é a forma em que Deus traduz esse amor. Mas isso é extremamente importante a gente compreender. Que esses 10 mandamentos, eles são um resumo, um sumário de toda a Torá e de todos os seus mandamentos. Os 10 mandamentos começam com o nosso relacionamento com Deus. Deus se apresenta. Eu sou Adonai, o teu Deus. Não terás outros deuses, não farás imagens de esculturas. O que se representa? O meu amor a Ele. Ele fala, não faça, não crie um falso testemunho do teu próximo. Meu amor em relação ao próximo. Guarda o dia de Shabat para o santificar. Isso é um amor a Deus, mas também a criação. Porque no Shabat, se eu tivesse terra, eu não plantava, não colhia, eu não tirava leite do meu animal. Eu tinha que fazer isso antes, na sexta. Eu estou dando descanso para mim e para a criação. Então, existe dentro dos 10 mandamentos o resumo de tudo que a Torá envolve. O amor. Os mandamentos, então, eles têm esses princípios. E quando que a gente aprende mandamento? Quando é que a gente aprende Torá? Quando você vem para cá, todo sábado, 9h30 da manhã, você é bem-vindo, para você ouvir mais Torá e você cumprir. Isso é um princípio da vida espiritual que eu falei lá no começo. Estudo, oração e ações. Certo? Isso é a base da vida espiritual. Então, a cada Shabat que você vem, que a gente estuda uma porção da Torá, essa é a oportunidade de você aprender os mandamentos que estão naquela paraxá, naquela porção. Você aprende eles, aplica eles. E a cada Shabat você vai crescendo, melhorando e se aprimorando. Tá? Por isso que em Atos capítulo 15 os apóstolos vão dizer, não vamos impor isso aos gentios que estão crendo em Deus. Porque a cada sábado, Moisés, que é a Torá, é pregado nas suas sinagogas. O gentio não. Ao mesmo tempo que o Eterno não impõe guardar sábado para quem não é judeu, não fazer separação de alimento para quem não é judeu, ele deixa uma porta aberta. Se você quiser ir aprender, faça. Tá? Vai à sinagoga, de sábado em sábado. Vá à sinagoga, de sábado em sábado. Venha no ministério julgal, de sábado em sábado. Amém? E eu creio que um dia todas as igrejas vão um dia ensinar a mesma coisa. Tá? E aí, Yeshua volta e a gente vai ver no mundo vindouro. Amém? Que assim seja. Então, esse é o objetivo de você vir ao Shabat. É você aprender a Torá, você guardar mandamento. Os mandamentos servem para quê? Para a sua santificação, para a sua separação diante de Deus. O outro pilar muito importante que está na Parashá Vayetchanan é a oração. Por quê? Estudar a Torá e cumprir e não orar tornaria você alguém frio, morto espiritualmente. Daniel, ele vai orar 3 vezes ao dia. Que é o quê? É uma prática judaica. O Sidur, ele está dividido em 3 serviços. Manhã, tarde e noite. E assim Daniel orava. Por isso que o texto, o livro de Daniel, vai dizer que ele olhava para a janela e virava para um lugar, uma certa direção, e orava. Que direção era essa? A que a gente virou, Jerusalém. O que nós estamos fazendo aqui era o que os homens santos da Bíblia estavam fazendo. Eles viravam olhando para o templo. Certo? Então, a oração mais importante, e que é um mandamento, você orar, a gente vai aprender agora, que é o Shema. Todos os dias, quando você acorda e quando você vai dormir, você deve orar o Shema. O que é o Shema? Ele começa dizendo o seguinte, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Isso que a gente faz cantado, né? Shema Israel. Foi o que a gente fez. O que está dizendo ali? Escuta, Israel. O Eterno nosso Deus é um. Tá? Isso é o início da oração do Shema. Deus fala com Israel, olha, abre os seus ouvidos e me escuta. E aqui vem uma explicação inicial do Shema. Por que Deus começa falando com o homem de um mandamento e fala, olha, escuta? Por quê? Porque se o homem não tem capacidade de aprender e dar ouvidos e escutar, ele não cresce. Aquele que não é ensinável, ele para no meio do caminho.
Então, Israel, a primeira coisa que você tem que estar fazendo, para tudo que você está fazendo. Marta, para o que você está fazendo. Shema, ouve, escuta. E ele fala, o eterno nosso Deus, o eterno é um. E o caminho de Deus, que é esse livro de filosofia judaica que eu falei, que está aqui, ele vai explicar o que é o Shema. Qual é a essência de dizer que o eterno é um? Primeiro, que não existe outro Deus além dele. Não existe outra coisa que seja o alvo da sua devoção máxima. Significa o quê? Se eu tiver em um país e sair uma lei e vai dizer adore a fulano, ciclano, pode me matar, pode me prender, mas eu não vou adorar. Porque ele é um, eu só tenho um Deus. E o livro do Caminho de Deus ele vai explicar que Deus ser errado, Deus ser um, significa que toda a criação está conectada a ele. Todas as coisas são sustentadas por Deus, inclusive o mal. O mal só tem existência, os demônios só têm existência e ação porque Deus permite que eles existam. Todo Deus, ele é errado, todas as coisas estão conectadas a ele. Tudo que existe só existe porque Deus permite e quer que exista. Só existe uma coisa que existe independente da vontade de Deus. Sabe qual é? O próprio Deus. Deus, ele é a única existência necessária, absoluta e eterna. Deus existe, mesmo se Deus não quisesse existir. Isso é algo muito mais profundo e filosófico. Mas significa o quê? Que Deus, ele é a existência necessária de tudo. Todas as outras coisas existem dependentes de Deus. Inclusive a criação. Todos os dias que o sol nasce, e ele abaixa e a lua sobe, não é apenas o Deus que criou no passado, é o Deus que cria no presente. Por isso, Salmo 121 vai dizer, Shila Malot, levantarei os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Virá do Senhor, e ele vai dizer, Ose Shamai Vaaret, que faz os céus e a terra, não o que fez. Porque todos os dias ele está fazendo os céus e a terra. Todos os dias ele permite que a sua alma volte, que você desperte, que você durma de novo em segurança, que os seus órgãos batam, que o seu coração bata, que os seus pulmões eles inflem e encham e de novo expandam. Todos os dias ele dá ordem para que a sua medula e os seus nervos mandem os impulsos elétricos. Você levante o braço, você se estique, você se coloque de pé. Quem é que dá ordem para o seu pulmão inflar? Para o seu irmão? É você? Não. A medicina vai dizer que existe um sistema nervoso autônomo. Sabe o que significa isso? Que existe boa parte do seu corpo que funciona não porque você quer, mas porque foi programado para existir. Você não manda quantas vezes seu coração bate, mas ele continua batendo. Isso significa que Deus é errado, ele é um. Toda a criação está submetida a ele. Tudo vem dele. E por isso o mesmo Deus que fez todas as coisas, que dá ordem para que o seu sistema nervoso dê ordem para as pernas, para o corpo, é o Deus que também cura, Lohana. É o Deus que pode dar uma ordem e dizer, levanta, e você levantar e o seu corpo ter que obedecer, e eu creio nisso. Aleluia, glória a Deus. É o Deus que dá ordem para o câncer, saia, e ele sai. Porque toda doença é um mau funcionamento daquilo que Deus fez. E ele pode ser aquele que de novo fala, volta a funcionar. O câncer é a célula que não parou de se multiplicar, porque ela está perdida. Deus pode dar a ordem para a célula e falar, célula, volta ao teu funcionamento normal. Volta para onde eu te programei. Isso é uma visão pequenininha que Ezequiel teve da glória de Deus. Sabe por que é pequenininha? Porque ele fala que parecia um trono. Preste atenção nisso. Parecia rodas, parecia animais. Sabe o que significa parecia? O Midrash vai dizer que Ezequiel, ele é como um rei que vê, é como uma pessoa do campo que vê um rei cavalgando. Isaías
quando viu o trono de Deus, Isaías 6, ele não descreve todos os detalhes. Ezequiel descreve. Por quê? Os dois estavam vendo a mesma carruagem, o mesmo trono. Mas Ezequiel, ele é como homem do campo. Gente do campo não está acostumada a ver rei. Isaías estava acostumado. Por isso, quando Isaías vê, ele não descreve detalhes, porque ele estava acostumado. Ezequiel, quando vê, ele é como aquela pessoa do campo que vê um rei que entra na cidade cavalgando. E fala, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Só que ele tenta explicar com as palavras que ele tem. Uma das palavras que são mais repetidas em Ezequiel é demut. Era a semelhança de. Parecia um trono, parecia um firmamento. Por que Ezequiel usa esse termo? Maimônides vai explicar. Porque Ezequiel, ele buscou palavras naquilo que ele conhecia para explicar aquilo que ele nunca viu. É como se eu pegasse um índio lá de uma tribo remota e trouxesse ele para a cidade. Ele vai ver o trem a primeira vez. Ele vai explicar o trem como? Se ele nunca viu um trem. Ele vai usar a linguagem do que ele já conhece. Olha, parecia uma minhoca de metal. Não é? Se ele vê um prédio, ele vai falar, parece uma árvore dura, muito dura. Por quê? Você só pode explicar o que não é conhecido a partir do que você conhece. O que significa que quando Ezequiel vê tudo aquilo, é muito maior do que ele descreve. Está entendendo? Quando ele diz que parecia um firmamento, significa que era muito, muito, muito mais glorioso do que só um firmamento. Mas a palavra mais próxima que ele encontrou foi explicar que era um firmamento. Era muito, 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 muito mais glorioso do que um trono. Mas o que ele achou de mais sublime na língua hebraica para explicar é que parecia um trono. Tudo que ele escreve que é maravilhoso, multiplica por 1000. É isso que ele viu. Por isso ele vai usar, era da aparência de. E vi sobre o trono algo com a aparência de um arco-íris. Não era um arco-íris, mas parecia. Tinha todas as cores. Vermelho, amarelo, lilás, rosa. Todas as cores. Assim ele diz, era a aparência da glória de Deus. Isso significa que Deus é um, tudo está conectado nele. E o Shema, ele vai continuar e vai ter mais 3 parágrafos. O primeiro parágrafo dele começa, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças. O que o primeiro parágrafo do Shema ensina? Primeiro, que se eu sei que Deus ele é um, ele é tudo isso, eu tenho que amar ele. De todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças. A primeira parte do Shema, o primeiro parágrafo, ele ensina isso. O primeiro parágrafo ele é Deuteronômio 6, 4 ao 9. Vou colocar depois no grupo para vocês. Esse primeiro parágrafo do Shema, a primeira parte que nós oramos, ele está dizendo que eu devo amar a Deus. A segunda parte do Shema vai dizer que eu devo guardar os seus mandamentos. Por quê? Não tem como eu amar se eu não cumpro os seus mandamentos. O que Yeshua ensina o tempo todo? O que o Evangelho de João diz o tempo todo? Quem ama, guarda os seus mandamentos. Aquele que diz que ama, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. O segundo parágrafo do Shema ele fala isso. Já que você ama e você entende que ele é um, então guarda os seus mandamentos. O terceiro parágrafo do Shema, ele lembra do segundo. Fará na borda das suas vestes tzitzit, franjas, para não seguir o desejo do seu coração, mas lembrar de guardar os mandamentos. Shema, então, resumindo, o que ele é? Lembrar que Deus é um, que eu devo amar ele, que esse amor tem que se manifestar com obediência de mandamentos e que eu devo me lembrar de guardá-los. Não basta guardar 1, 2, 3, hoje e amanhã. Não, eu tenho que me lembrar de guardá-los todos os dias da minha vida. É constante. Isso é a essência do que é o Shema. O Shema não é uma observação rabínica, é um mandamento da Torá. Todo dia que você despertar e você for dormir, você deve fazer, pelo menos o início dele.
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Depois você faz o resto que você tem que fazer. E o Shema, depois desse título, ele tem uma outra coisa. E isso os nossos sábios acrescentaram. A gente fala, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. O Midrash vai explicar que quando Moisés chegou diante dos anjos, a gente estudou muito isso em Pentecoste, ele viu que os anjos louvavam o tempo todo e sem parar. E um dos louvores que Moisés ouve dos anjos é esse. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Os anjos diziam, bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Quando Moisés ouve esse louvor, ele fica tão maravilhado que ele fala, eu quero usar esse louvor. E por isso que os rabinos, os sábios, eles vão dizer que essa oração ela tem que ser feita baixa. Por isso que a gente fala baixo. Agora você vai entender por quê. A gente ora o Shema e depois a gente fala Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. A gente faz baixo, certo? Por que a gente faz baixo? Porque é como se a gente tivesse roubado um louvor que era dos anjos. Só existe um momento do ano em que a gente ora na mesma altura que o restante da oração, Yom Kippur, que está chegando. Porque em Yom Kippur nós chegamos ao nível de santidade que os rabinos vão dizer que é semelhante a dos anjos. Por isso que nós fazemos jejum de 25 horas. Então, nesse dia de Yom Kippur, nós oramos Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed alto. Percebe que todos os mandamentos, até que eles parecem estranhos, eles têm um motivo? Então, esse é o Shema, que é o principal mandamento que está nessa porção de hoje. Amém? E agora, para caminhar para o final. O nome dessa paraxá é Vaet Hanam. Vaet Hanam. Ela começa dizendo que Moisés suplicou diante de Deus. O que é uma súplica? É uma forma de oração. Mas tem um comentarista judaico, que é Rashi, que ele vai dizer que quando Moisés suplica, e o texto em hebraico está escrito Vaet Hanam, significa que Moisés estava implorando pela graça de Deus. Ué, na Torá tem graça? Claro que tem. Quando Deus tira Israel do Egito, qual era a Torá que eles tinham? Nenhuma. Foram salvos pela graça mediante a fé. O caminhão sem bússola, né? Só uma direção. Romanos, percebe? Gente, Torá, Antigo Testamento, Novo Testamento não tem contradição. Quem se contradiz é o ser humano. Paulo diz que a salvação vem mediante a graça pela fé, não é por vossa obra. E é verdade. Israel foi salvo pela graça, mediante a fé. Deus só deu uma ordem, olha, coloca o sangue sobre a sua casa. Mata o cordeiro e passa sobre os umbrais. O resto eu faço. Creia em Yeshua HaMashiach, batize no seu nome e o restante ele vai fazer. A salvação ela começa aí. Mas quando Israel é salvo sem mérito, Deus leva eles para o Sinai. E no Sinai eles recebem o mandamento. É assim que a Bíblia descreve. Nós não somos salvos por cumprir Torá, irmãos. Mas nós somos salvos para cumprir Torá. Efésios capítulo 2, verso 10. Vocês são salvos para andar em boas obras. Uma vez salvo, então, não preciso fazer mais nada? É o que muitos lugares ensinam. Não. Eu sou salvo, creio em Yeshua, a salvação vem por meio dele e eu guardo o sábado, não deixo comer porco, justamente porque eu fui salvo por ele. Então eu honro a palavra que Deus, o Deus de Yeshua, de Jesus, deu. Uma coisa não contradiz a outra. Só que quando Moisés ele fala Vaet Hanam, ele suplica. O texto em hebraico, Et Hanam, tem a raiz de Rem, que é graça. Moisés não estava falando com Deus como ele costumava falar, eterno. Olha, a situação é essa e essa. Não. Ali Moisés se viu como o homem que ele era.
Eterno, eu não tenho mérito nenhum. Por quê? As parashiot anteriores, a gente viu que Moisés, ele desobedece a Deus. Ele é desclassificado para entrar na terra. Ele não tem mais nenhum mérito. No português, claro, não tem mais moral com Deus. Só que quando um homem que não tem mais moral com Deus, não tem mais mérito moral, ele precisa implorar pela misericórdia de Deus. Senhor, até aqui eu orei porque eu andava certo, mas quando eu estou todo errado, só uma coisa me resta: graça. A Torá te leva até onde você tem mérito. Depois dali, é graça. Moisés chegou a um ponto em que ele não tinha mais mérito, ele dependia de graça. Por isso, a Paraxá, o tema principal desse estudo é que Moisés, ele suplica a Deus pela graça de Deus. E qual foi o pedido que ele faz para Deus? Eterno, eu suplico, deixe-me entrar na terra. Porque ele entendia que não tinha mais mérito nenhum. E Deus vai responder para ele: basta. Não fale mais sobre esse assunto comigo. Já foi determinado. Acabou. A graça, ela tem limite. Quando alguém abusa dela. Tem muitas igrejas e denominações que vão ensinar: uma vez salvo, para sempre salvo. Eu levo e te peço a refletir sobre Hebreus, capítulo 10. Que está escrito que uma vez que você conhece a Jesus e continua pecando de forma proposital, não resta mais sacrifício. Não sobrou mais graça, não tem mais ficha para gastar. Por quê? Você pisou no sangue daquele que te salvou e blasfemou contra o Espírito da graça. Aí sabe o que sobra? Fogo abrasador e vingança de Deus. A graça, irmãos, ela existe, mas ela não pode ser abusada. Hebreus capítulo 10 vai dizer que aquele que continua em pecado deliberado, ela é como se ele pisasse sobre Jesus. É como se tornasse o sangue dele algo podre, algo imundo. Exato. Então, existe sim limite. E naquele ponto ali, Deus deixou um limite para Moisés. Moisés, mesmo que você suplique pela graça, você já suplicou muitas vezes. Isso eu não vou te dar, você não vai entrar na terra. E eu pergunto para você, quando você intercede por graça, quando você intercede e pede a Deus coisas nessa vida e você não obtém, como que você fica diante de Deus? Ou quando você faz coisas nessa vida que você espera a recompensa, mas a recompensa não vem. Deus vai dar uma resposta para Moisés. Ele vai dizer: Moisés, basta. Assim está traduzido para o português. Mas em hebraico não é assim que está escrito. Em hebraico, Deus vai responder para Moisés: Moisés, ravla. E o comentarista Arash vai explicar que Deus responde para Moisés: não basta. Mas Deus fala para Moisés: Moisés, já existe muita coisa para você. E aqui eu vou encerrar meu estudo. A resposta que Deus dá para Moisés é a resposta que ele dá para nós. Moisés, você já tem muito. Essa é a tradução literal. Moisés queria entrar na terra, mas Deus responde para ele: Moisés, já existe muito para você. Já existe muito. Agora eu pergunto para você, que muito é esse que estava guardado para Moisés? Moisés queria entrar na terra, concorda? Eu pergunto para você, Moisés entrou na terra? Entrou. Entrou porque na geografia bíblica vai dizer que estava lá dentro.
Pela geografia mesmo, ele não entrou. Mas a palavra vai dizer que certo dia Yeshua sobe com seus discípulos para um monte chamado Tabor. E ali ele vê Moisés e Elias. E onde eles estão? Dentro da terra. O Pirkei Avot, ele vai dizer, Matan Secharam, Shel Tzadikim, Latid Lavô. A recompensa, o presente da recompensa dos justos, ele vem no futuro. Se nós não acreditarmos que a recompensa existe, ou nesta vida ou na próxima, você não faz o que tem que ser feito. Se você aguarda a recompensa de tudo que você fez nesta vida, você vai morrer frustrado. Meu Deus, eu passei tantas coisas, fiz tantas coisas, parece que eu vou morrer e nunca vou ver a recompensa. Deixa eu te dizer, realmente, talvez Deus responda para você. Basta, não me pede isso. Já existe muito para você, mas não é nessa vida, é na outra. Nesse sentido, o Pirkei Avot vai dizer que a recompensa dos justos ela vem no futuro. Irmãos, tudo que nós fazemos nessa vida, esta vida não é o suficiente para Deus nos recompensar. Ele precisa acreditar na sua conta o que é suficiente para essa vida. E ele guarda o que sobra para o mundo vindouro. Esse é o significado da resposta. A real recompensa que Deus daria a Moisés não seria nessa vida, seria na outra. Se você não pensar dessa forma, nenhuma das práticas, mandamentos, seria suficiente. Você talvez se pergunte, para que eu vou deixar de comer porco, deixar de comer camarão, guardar sábado? Essa recompensa de tudo isso vai vir para essa vida? Não teria nem como. Imagina que a cada vez que você compra um mandamento é um crédito que entra lá na sua conta. Só que você vive 80 anos, no máximo. Não existe tempo suficiente para Deus te recompensar nessa vida. Então o que ele faz? Ele guarda o maior crédito para o justo para outra vida. E para que esse justo chegue na outra vida, Deus guarda o crédito desta vida para te preservar. E é por isso que a palavra fala que muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus o livra. Por quê? Por que o justo sofre e o ímpio não sofre? Vou te explicar por quê. Porque o ímpio, ele tem tão pouco crédito que o que ele tem, Deus dá nessa vida. Para que na próxima ele não precise olhar na cara dele. Por isso que você vai ver o ímpio que parece que prospera, enriquece, parece que dá tudo certo, é verdade. É porque ele tem tão pouco crédito diante de Deus, que o bem que ele faz nessa vida, ele recebe aqui mesmo. Quando o justo, ele faz, recebe nessa vida e o maior crédito Deus guarda para o mundo vindouro. Você entende? Essa é, de fato, a lógica de Deus, não a nossa. O objetivo de Deus não é te dar carro. O objetivo maior de Deus não é te tornar rico. O objetivo maior de Deus não é te dar casamento. O maior objetivo de Deus não é te dar uma casa própria, viagem para Disney. Não! O maior objetivo de Deus é você entrar nesse mundo vindouro. Sabe o que significa isso? Que para você chegar lá, ele talvez tire coisas aqui. Vou explicar isso para você de outra forma. Imagina se você quiser ir lá para Vista Alegre. Tem vários caminhos. O objetivo de Deus é fazer você chegar lá no objetivo, Vista Alegre. Mas você tem vários caminhos para ir. Tem um caminho mais fácil, mais curto, tem um caminho mais longo. Deus vai escolher o melhor caminho para que você chegue lá. Se o melhor caminho para que você entre no mundo vindouro é ser pobre, você vai ser pobre. Se o melhor caminho para você chegar no mundo vindouro é ficar milionário, Deus vai te tornar milionário. Por isso que Yeshua ensina algo que muitas pessoas não entendem. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, corta.
Por quê? Tudo aquilo que pode nos fazer perder a recompensa final, ela é tirada. Porque esse é o objetivo de Deus. Tudo que contribui para esse final, Deus abençoa e deixa. Aquilo que não, Ele tira. Por isso que vai ver pessoas que se convertem hoje, amanhã elas ficam doentes do nada e morrem. Por quê? Porque a maior recompensa não é que a pessoa viva 20, 30, 40 anos, é que ela viva a eternidade. Para dar eternidade, Deus tira vida, tira anos de vida. Porque esse é o objetivo real. Essa é a resposta que Deus dá para Moisés. Moisés, eu não vou te dar a terra aqui, porque já é muita coisa para você depois dela. Essa é a verdadeira graça. Aquilo que a Torá não te dá, que é impossível para a Torá, a graça ela completa. A Torá te abençoa nesta vida. A graça te abençoa para o mundo vindouro. Ninguém entra e verá a Deus por guardar sábado, por cumprir tzitzit, por deixar de comer porco. Não, porque faltaria muita justiça para nós. Isso é pela graça. A maior recompensa de todas para o homem é pela graça. Por isso que a Torá vai dizer, guarde esses mandamentos e por elas viverás. A Torá, ela te abençoa nesta vida. A graça de Deus é aquilo que vai pagar sua entrada no mundo vindouro. Por isso que a nossa fé, se só tiver Torá, sem Yeshua, ela é incompleta. Nós estamos perto do Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia de expiação mais importante para Israel, que eram feitos sacrifícios pelo perdão de toda a nação. Sabe como que Israel faz hoje o Yom Kippur? Sabe o que é o sacrifício do Yom Kippur para o judeu, que não tem Yeshua? É pegar uma galinha e sacudir ela. Estou falando literalmente. O Marzor de Yom Kippur, que é um desses livros de liturgia, ele prevê você pegar uma galinha e fazer uma bênção e aquilo ser o seu sacrifício. Assim é o judaísmo sem Yeshua. Eles têm Torá, mas eles precisam de graça. A Torá sem Yeshua é incompleta. Quem disse isso? Paulo. Paulo diz que a Torá serviu como aio, como servo. Era aquele escravo que cuidava de uma criancinha quando ela estava crescendo. Quando ela chegava à fase adulta, ela já podia aprender por si mesma. A Torá ela nos conduz e nos guia para Yeshua. E aquilo que não é suficiente para ser feito pela Torá, é feito pela graça. Por isso, repito, não existe contradição. E por isso eu afirmo com toda certeza, como Paulo diz em Romanos, o fim da lei é Cristo. Que na nossa tradução dá a impressão que Cristo veio e interrompeu, encerrou a lei. Mas não é. O grego vai dizer telos. E Yeshua, ele é o princípio, o alvo, o propósito da Torá. A Torá foi estabelecida para que eu cumprir os mandamentos, eu visse, eu não sou suficiente para Deus. O judaísmo ortodoxo, eles vivem dentro de um ciclo de autojustificação. Por isso que dentro do judaísmo ortodoxo você tem que orar 3 horas, 4 horas. Cada esquina tem um mandamento para fazer. Por quê? É tudo que eles têm. O mérito precisa vir de mandamento. E ainda assim, nunca será suficiente. É isto que os apóstolos vão falar o tempo todo em Romanos, em Gálatas. Não sejam insensatos. Não busquem se justificar pela lei, porque por ela ninguém será justificado. Pelo contrário, quanto mais você estuda a Torá, mais você vê que isso não vale nada. Quanto mais coisas sublimes, maravilhosas você estuda, mais você vê, meu Deus, eu não tenho valor de nada.
Eu estudo as coisas mais maravilhosas sobre o perdão, mas quando chega a hora de perdoar, eu tenho dificuldade. Porque nós não valemos nada. E se não for assim, Yeshua não é necessário para nós. Se a justiça fosse dos mandamentos, Paulo vai dizer, Yeshua de nada vos aproveitaria. Nós precisamos de Yeshua e por isso ele sempre será a principal pregação do ministério julgal. O evangelho do Mashiach, Paulo fala, esta é a minha pregação. Yeshua, ele é o alvo e aquele que completa aquilo que a Torá não pôde fazer. A Torá, ela não aperfeiçoa o homem. Ela serve para o homem aperfeiçoado. Nós só cumprimos mandamentos porque nós cremos em Deus. Porque Ele coloca este amor no nosso coração de querer agradar a Ele. Se não for por esse Espírito que nos santifica todos os dias, você não ia querer guardar Shabat nenhum. Você ia querer estar na festa, no baile. Então não foi a Torá que te libertou, te santificou, foi Yeshua. Yeshua te santifica e te liberta para guardar a Torá. E essa ordem nunca pode ser invertida. Ninguém vai conhecer Torá se primeiro não passar por Yeshua. Se alguém for apresentado a Torá, ele vai conhecer a religião judaica. Se alguém for apresentado em Yeshua e por meio de Yeshua conhecer a Torá, aí sim ele vai entrar no reino dos céus. E o que eu estou falando é muito presente em muitas pessoas. Elas conheceram o judaísmo, se encantaram tanto com o judaísmo, que esqueceram da essência de quem levou eles para lá. É como se eles chegassem na terra de Israel, levados por Josué, e depois esquecessem que Josué tinha levado eles para lá. Eu só estou nessa terra de Israel porque Josué veio aqui e me levou. Eu só cheguei no judaísmo porque conheci Yeshua primeiro. Ele me tirou das drogas, da prostituição, da fornicação, da bebedice, do vício. Ele me tirou. E pela graça dele, quando eu abri o meu coração, o Eterno me revelou a Torá, a palavra dele. Essa é a ordem correta das coisas. Por isso que ele é chamado de porta. O primeiro lugar onde você entra num lugar é a porta. Sem porta, não tem casa. Nós entramos pela porta para ficar dentro da casa. A fé sem Yeshua é incompleta. E quando as pessoas entram pelo caminho do judaísmo, pelo judaísmo, sem ouvir a palavra de Yeshua, sem ouvir a palavra dos apóstolos, que é o Novo Testamento, elas se perdem dentro do judaísmo. Até o ponto máximo, como infelizmente acontece com algumas pessoas, de falar que Jesus não é mais o Messias. De falar que Jesus ele era até um sábio, um justo, mas se levantou outros como ele. E a palavra pregada com este alvo, com Yeshua como alvo, ela serve para restaurar essas pessoas.